paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, tudo o que Deus lhe prometeu irá se cumprir. Todas as promessas que um dia o Senhor te fez, você viverá. Irá acontecer. Você vai viver tudo aquilo que um dia Ele te prometeu. Independente do tempo, independente da circunstância, independente do teu cenário atual, e você olha para suas condições, para a circunstância que você está vivendo, e você diz: a promessa de Deus não irá se cumprir na minha vida. Como ela vai se cumprir dentro desse cenário de dificuldade? E você limita o poderio de Deus, achando que porque você está vivenciando um cenário de dificuldades, que o Senhor não opera em cenário difícil. Ele é especialista. O Senhor dos Exércitos é especialista. Não tem esse negócio de facilidade ou dificuldade para ele. Dá no mesmo. Ele trabalha tanto em cenário difícil como em cenário fácil. E meus irmãos, todas as promessas que Deus te fez, você viverá. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender de todas as promessas que Ele te fez. O tempo é dele, a hora é dele, a promessa é dele. Ele está te preparando, te forjando para colocar as promessas nas suas mãos, porque as promessas já estão prontas, as promessas já estão preparadas. É Deus quem está te forjando, está te preparando, te deixando, sabe, de acordo com o que Ele quer que você fique. Ele está tirando toda a rachadura do vaso, que é você, deixando o vaso preparado, pronto, para que quando Ele coloque o azeite dentro do vaso, que é você, não saia o azeite pelas rachaduras que o vaso tem. Porque o ser humano, antes de viver tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu, ele passa pelo processo. O vaso passa pelo oleiro, que é Deus. O vaso passa pelo fogo para ficar pronto, para ficar preparado. Não vai ser o teu cenário de dificuldade, não vai ser as situações difíceis na sua vida que irão impedir você de viver tudo aquilo que Deus te prometeu. Não vai ser, sabe, as fofocas, não vai ser as calúnias, as perseguições, não vai ser as caras feias, não vai ser, sabe, disse que me disse com o teu nome te envolvendo, que vai atrapalhar o que Deus te prometeu. Independente de toda a situação que você está passando, se cumprirá na tua vida, exatamente conforme um dia Deus te prometeu. José, sabe? José, por receber uma túnica de seu pai, os irmãos dele começam a detestá-lo. José vai até os seus irmãos ver como é que está ali os animais de seu pai, que os irmãos estão ali pastoreando, e saber como que seus irmãos estavam. E a palavra do Senhor nos diz que José não vai por adiantamento, por conta própria, mas porque seu pai Jacó fez esse pedido para ele, ordenou que ele fosse lá saber como é que estavam os animais, o rebanho e seus irmãos. E a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que quando José vai chegando
Quando José vai chegando até seus irmãos, quando olham para ele, começa a zombar. Lá vem o sonhador. Vamos tirar a vida dele e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Porque José também tem sonhos. O Senhor dos Exércitos fala com José o que iria fazer na vida de José por intermédios de sonho. E José conta para seus irmãos. Porque imagina, a última pessoa que você vai imaginar que vai torcer contra você, que vai desejar o seu mal, é um irmão seu, um irmão de sangue. E a palavra do Senhor nos diz que quando Deus fala com José, por intermédio de sonhos, que José conta para seus irmãos, eles se iram ainda mais. Ele se sente incomodado ainda mais. A inveja que já havia ali dentro dos corações dos irmãos de José aflora ainda mais, a ponto deles não querer falar com José, a ponto deles não suportarem a presença de José. E quando José vai se aproximando de seus irmãos, alegre, feliz, vestido naquela túnica que o seu pai lhe presenteou, aleluia, Senhor, eles tramam contra a vida do jovem e eles falam em tirar a vida de José. Porque a pessoa invejosa, ela não quer só aquilo que você tem. Ela não quer viver apenas aquilo que você vive. O intuito dela, o desejo do coração da pessoa invejosa é fazer com que você suma do mapa. Porque a sua presença, a presença da pessoa que está sendo invejada, incomoda o invejoso. E o invejoso, ele se sente feliz quando ele sabe que aconteceu algo de ruim com aquela pessoa que ele está invejando. A pessoa invejosa, ela não só quer aquilo que a outra tem, ela não só quer viver a vida da outra pessoa, como ela quer também que aquela pessoa deixe de existir, para que o seu coração se sinta feliz, para que o seu coração grite de felicidade. Aleluia, Senhor. E isso acontece com José, por causa de seus irmãos, que têm ali inveja e ciúmes dele. E eles tramam contra a vida de José. Eles só não tiram a vida dele por causa de Deus, porque Deus não permite. Mas eles lançam, assim que José se aproxima, eles arrancam a túnica de José, porque aquela túnica que foi presente de seu pai incomodam a eles. Eles tiram a túnica forçadamente de seu irmão e lançam eles dentro de uma cova. Graças a Deus que a cova estava vazia, não tinha água, porque geralmente essas covas tinham água, mas aqui José foi lançado. Já tinha sido preparada por Deus, porque Deus sabia que isso iria acontecer. José é vendido como escravo a uma caravana, sabe, que irá passando por ali para o Egito, de ismaelitas. Porém, tudo isso, sabe, que aconteceu na vida de José, não impediu a promessa de Deus acontecer na vida dele. Não impediu. José, quando chega lá, é vendido, vai trabalhar como escravo na casa de um senhor, vai parar na prisão por causa de calúnia, por causa de invenção, de mentira. Porque tem pessoas que elas são tão ruins, elas têm o coração tão inclinado para a perversidade, para a maldade, que elas querem ver a queda do seu semelhante, do seu próximo a todo custo, para que elas se sintam bem, para que elas se sintam felizes. Mas tudo que José passou, todas as dificuldades na vida de José, não impediu que as promessas e os planos que Deus já tinha
reservado e designado para a vida de José, nada disso impediu do que Deus tinha na vida dele acontecer. Tudo o que Deus tinha na vida de José aconteceu, independente de toda a situação de adversidade que ele passou, que ele viveu. E outra coisa, mesmo José sendo um jovem livre, um jovem amado pelo seu pai, querido, sabe? Livre, mesmo sendo vendido como escravo, ele não se voltou contra o seu Deus. Ele não se voltou contra o Senhor dos Exércitos, porque ele tinha convicção em seu coração do Deus que ele servia, o Deus único, o Deus vivo, o Criador de todas as coisas. E ele sabia que Deus estava no controle de toda a situação, independente se o cenário estava de cabeça para baixo, independente da situação de adversidade que ele estava vivendo em sua vida. Ele tinha convicção que Deus estava no controle de toda a situação. Então, independente do que você está vivenciando, e você se sente triste, achando que toda essa situação de diversidade, de dificuldades, não irá impedir das promessas de Deus acontecer na tua vida. Nada, sabe disso. Não é nenhum cenário difícil que vai impedir das promessas de Deus acontecer na sua vida. Apenas fica na posição, não sai dela, independente se já passou muito tempo, mas continua, independente dos levantes, independente das fofocas, das zombarias, das mentiras envolvendo o seu nome, mas continua na posição, continua na presença, porque o Senhor ainda continua no controle de toda a situação. E tudo isso, toda inveja, toda fofoca, todo levante, toda mentira envolvendo o teu nome, toda perseguição, não irá impedir das promessas de Deus acontecer na sua vida. Você viverá todas as promessas que um dia Ele te fez. Você irá participar desse banquete, o qual o Senhor dos Exércitos já preparou para a tua vida, já preparou para você viver. Mas quem vai viver e vai sentar para participar dessa mesa, desse banquete que Deus preparou para ti, são os teus, aqueles que estão contigo verdadeiramente, aqueles que torcem pela tua vitória, aqueles que torcem por você, pelo seu bem, e não aqueles que falam mal de você, que levantam mentiras contra você, que têm inveja de você, que não quer ver você tendo nada. Porque tem pessoas que elas são assim, para que elas se sintam bem, elas têm que ver você caída, prostrada no chão, no fundo do poço, para que elas se sintam bem. Mas não se preocupe, que não vai ser palavras de maldição, não vai ser bruxaria, não vai ser oração contrária contra a tua vida, não vai ser praga lançada que vai impedir as promessas de Deus na tua vida, que irão impedir tudo o que Deus te prometeu. Você viverá exatamente tudo o que Deus te prometeu. Lembra quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo do Senhor? Mas o povo do Senhor não foi amaldiçoado. Antes, a palavra que saía da boca de Balaão era a palavra de bênçãos, sabe? E ele falava que não podia amaldiçoar um povo que Deus já tinha abençoado. Você é abençoada, você é abençoado por Deus. Você é revestida pelo Espírito Santo do Senhor dos Exércitos. E não há nada nessa vida de maldição lançada contra a sua vida que irá destruir tudo aquilo que Deus já reservou para você viver. Deixa quem quiser lançar palavras de maldição contra você lançar. Deixa quem quiser fazer o mal contra você fazer. Deixa quem quiser orar ao contrário, a sua vida orar. Porque nada disso impedirá você de viver tudo que Deus te prometeu. Amém? Paz do Senhor e Deus abençoe.